Há um instante em que a vida nos cala, não com barulho, não com grandes acontecimentos, mas com o peso de um silêncio que nos obriga a olhar para dentro. Esse silêncio não é vazio, não é ausência. Ele é o lugar onde a alma se encontra nua, sem máscaras, sem distrações. É nesse espaço que descobrimos a dor mais profunda, a de tentar mudar quem somos através da força, da repetição, da tentativa incessante de nos convencer de algo que ainda não acreditamos. Você já percebeu como, ao repetir frases positivas, muitas vezes o que ecoa dentro não é confiança, mas dúvida? Esse esforço constante de se afirmar capaz, amado, merecedor, tantas vezes reforça justamente a sensação de que algo está faltando. É como tentar gritar para abafar um sussurro interno. Quanto mais grita, mais forte o sussurro se torna. Essa é a dor silenciosa da autoimagem. Querer ser diferente, mas sentir-se cada vez mais insuficiente. Napoleon Hill já dizia que a autossugestão não é o ato mecânico de repetir palavras ao vento, é a pausa consciente. É o momento em que, no silêncio, a imagem que você deseja começa a ser impressa na mente subconsciente. Não se trata de esforço, mas de entrega. E Joe Dispenza confirma, através da neurociência, que quando o corpo entra em ondas mais lentas, alfa, teta, o campo da mudança se abre. Nesse estado, o cérebro não resiste, ele acolhe, ele aprende sem esforço. A vida funciona como a terra fértil, não é a semente jogada com tensão que germina, é aquela plantada, repousada no solo, regada pelo tempo certo, que encontra força para brotar. Você não precisa forçar a vida a acontecer, precisa apenas criar o ambiente certo para que ela floresça. E aqui está a provocação que quero deixar para você. E se justamente o não fazer fosse a chave que você sempre evitou? E se, ao tentar controlar cada detalhe, você estivesse apenas se afastando da verdadeira transformação? Talvez a maior rebelião que você possa fazer contra tudo o que te ensinaram seja simplesmente parar, respirar e permitir que o silêncio faça o trabalho que sua pressa nunca conseguiu realizar. Vivemos em uma cultura que glorifica o movimento constante. Desde cedo ouvimos que se não estamos nos esforçando, estamos parados na vida. Essa crença silenciosa molda nossa autoimagem de uma forma cruel, sempre em dívida com nós mesmos, sempre correndo atrás, sempre acreditando que ainda falta algo para sermos completos. O problema é que quando a mente é condicionada a pensar assim, qualquer conquista parece pequena demais e o vazio interno permanece intocado. A ciência mostra o que acontece nesse estado. Quando estamos em excesso de ação, o cérebro permanece em ondas beta elevadas. Esse é o território da ansiedade, do estresse, da luta constante. Nesse modo, não há espaço para a plasticidade neural que permite verdadeira transformação. É como tentar remodelar uma casa enquanto o alarme de incêndio está disparado. Você corre de um lado para o outro, mas nada de profundo se altera. Talvez você já tenha vivido algo assim. Acumular cursos, técnicas, livros, práticas espirituais, acreditando que mais conhecimento traria mais mudança. Mas no fundo, esse excesso não abriu espaço para o silêncio interior. Em vez de transformação, o que se cultivou foi sobrecarga. É como alguém que coleciona ferramentas, mas nunca tem tempo de usá-las para construir algo de verdade. O movimento dá a sensação de progresso, mas não gera enraizamento. A verdade é que a transformação não nasce da pressa, ela nasce da pausa, e enquanto confundirmos correria com mudança, permaneceremos rodando em círculos, exaustos, sem perceber que a chave não está em fazer mais, mas em permitir que a mente encontre o estado certo para se reprogramar. Muitas vezes, o que chamamos de espiritualidade não passa de ansiedade disfarçada. Oramos como quem implora, suplicando por algo que acreditamos não ter. Repetimos afirmações como quem tenta convencer o universo de que merece, mas por trás das palavras existe uma vibração de medo, de falta, de desespero silencioso. Esse é o fator invisível que sabota a autoimagem. Neville Goddard
Ensinava que a oração verdadeira não nasce da súplica, mas da certeza. Não é pedir como quem espera ser atendido, mas habitar mentalmente o estado desejado como se já fosse real. Quando oramos em medo, o que transmitimos não é fé, mas vazio. E a vida responde não às palavras, mas à vibração que as sustenta. Perceba como isso acontece. Talvez você já tenha feito uma oração intensa, com lágrimas, acreditando que quanto mais emoção colocasse, mais ouviriam seu pedido. Mas no fundo, esse clamor não vinha de plenitude, e sim de carência. É como tentar gritar para preencher um espaço interno que só pode ser preenchido pelo silêncio da confiança. A chave está em observar o tom emocional que acompanha suas palavras. Existe uma diferença profunda entre dizer "eu quero" com desespero e afirmar "eu sou" com gratidão antecipada. A primeira vibração mantém você no vazio, reforçando a autoimagem de alguém que ainda falta. A segunda abre espaço para a plenitude, nutrindo a autoimagem de quem já é. Assim, orar e agir em estado de medo é permanecer preso à mesma identidade que se deseja mudar. Mas quando a emoção que sustenta suas palavras muda, sua autoimagem começa a se reescrever sem esforço. Desde que nascemos, somos medidos pelo que produzimos. A sociedade nos convence de que valor está diretamente ligado à ação, performance e conquistas. Descansar é visto como preguiça, silenciar é interpretado como fraqueza e não fazer nada se torna um fardo de culpa. Mas existe um paradoxo. Às vezes, o gesto mais revolucionário, o mais espiritual, é simplesmente parar. Greg Braden lembra que muitas tradições antigas não viam o silêncio como ausência, mas como tecnologia espiritual. Para elas, o vazio não era vazio, mas campo fértil onde novas possibilidades germinam. O silêncio não representa estagnação, mas abertura para dimensões que a pressa jamais alcança. Na física quântica, esse campo é descrito como o espaço das infinitas probabilidades. Quando nos permitimos não agir, entramos nesse campo invisível, onde a mente se alinha ao coração e a energia se organiza de forma espontânea. É nesse espaço que novas realidades podem surgir. A metáfora é simples, mas poderosa. A água só reflete o céu quando está quieta. Enquanto está agitada, nada se vê, tudo é distorcido. Assim também é a mente. Quando vive em constante movimento, não enxerga com clareza, apenas repete os mesmos padrões. Mas, quando encontra repouso, reflete o infinito. Não fazer nada, nesse sentido, é um ato de rebelião espiritual, porque desafia um sistema inteiro baseado em correria e comparação. É dizer, minha identidade não se mede pela quantidade de coisas que produzo, mas pela qualidade de presença que carrego em mim. A mente humana tem um paradoxo curioso. Quanto mais tentamos nos consertar, mais reforçamos a ideia de que estamos quebrados. O esforço excessivo de tentar mudar a si mesmo envia ao subconsciente uma mensagem silenciosa e poderosa: eu ainda não sou o suficiente. Enquanto essa crença estiver presente, qualquer tentativa de transformação se torna uma corrida sem linha de chegada. Bruce Lipton nos lembra que crenças não se transformam pela lógica, mas pelo ambiente interno que criamos. Se o corpo está tenso, se a mente está em constante julgamento, o subconsciente interpreta isso como prova de escassez. Mas quando criamos espaço, quando o corpo descansa e a mente suaviza, um novo estado começa a emergir. É nesse ambiente de naturalidade que a mudança acontece de forma orgânica, quase sem ser percebida. A vida nos mostra isso em metáforas simples. A borboleta não força suas asas para sair do casulo. Ela não luta contra o processo. O casulo se rompe no tempo certo, quando o corpo já está pronto para o voo. Assim também é a autoimagem. Não é forçando, não é pressionando, não é repetindo sem sentir. É criando o espaço certo para que a nova identidade floresça no momento natural. Essa revelação
pode parecer contraintuitiva, porque fomos condicionados a acreditar que só mudamos quando tentamos com todas as forças. Mas, na verdade, a verdadeira transformação é consequência, não imposição. É fruto de uma mente e de um coração que já se alinharam em silêncio antes mesmo de qualquer prova externa. Quando deixamos de lutar para sermos diferentes e simplesmente nos permitimos estar no estado de abertura, a mudança se torna inevitável. A autoimagem se reescreve porque finalmente encontra o ambiente onde pode crescer sem resistência. Napoleon Hill dizia que toda grande transformação nasce primeiro no silêncio de uma ideia, antes de se manifestar em ação. Esse silêncio não é passividade, mas terreno fértil onde a mente começa a ser nutrida por novas imagens e possibilidades. É no espaço interno, quando não estamos tentando provar nada a ninguém, que a verdadeira mudança se inicia. Neville Goddard reforça essa visão ao ensinar que a autoimagem se transforma quando aprendemos a habitar mentalmente o estado desejado, sem pressa e sem ansiedade. Não se trata de implorar, mas de viver, ainda que em imaginação, aquilo que já reconhecemos como parte de nós. É nesse ato silencioso de aceitação que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Do ponto de vista científico, essa coerência só é possível quando o pensamento e a emoção deixam de estar em conflito. Enquanto a mente corre, a emoção não acompanha, mas quando o corpo encontra o repouso e a mente se aquieta, o coração e o cérebro entram em sintonia. É nesse estado que novos padrões podem se consolidar e a autoimagem pode ser reescrita sem esforço. O silêncio, então, não é ausência, mas incubadora. É o campo invisível, onde a fé se torna palpável e onde o futuro começa a ganhar forma antes mesmo de ser vivido. Assim como a semente repousa antes de germinar, assim também a nova identidade precisa do espaço vazio para nascer. Por isso, a mensagem final é clara: não faça nada. Permita-se apenas ver. No espaço entre um pensamento e outro, na pausa entre uma respiração e outra, a nova versão de você já está sendo gestada. O vazio fértil é o portal, e é nele que a sua autoimagem começa a se reescrever silenciosamente até que floresça por completo.